Boa noite a todos. Terça-feira, dia 4 de agosto, aqui novamente estamos fazendo o nosso estudo da Gênese Espírita, uma das obras de Kardec, né? E hoje, dando continuidade ao estudo da Gênese, vamos estudar o capítulo 5, que seria Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, ou seja, os conceitos que se tinha há muitos anos atrás e que se tem atualmente, né? Vamos ver as diferenças e o que o conhecimento do homem nos levou a evoluir no entendimento sobre os sistemas que são, na verdade, o nosso mundo, ou pelo menos que até hoje nós entendemos que assim o é. A primeira ideia que os homens fizeram a respeito da Terra e do movimento dos astros, da constituição do nosso universo, teve que ser a sua origem baseada apenas no testemunho que eles tinham dos seus sentidos, que eles observavam na natureza, porque não tinham equipamentos para estudar como nós temos nos dias de hoje. Ignorando as leis mais elementares da física e das forças da natureza, não tendo mais que a sua visão limitada como meio de observação, que eles só poderiam julgar pelas aparências o que acontecia na sua volta, né? Então eles viam o sol surgir pela manhã de um lado, né, e no fim do dia se pôr no horizonte no lado contrário, né? Então eles concluíam, e de uma maneira lógica, né, que o sol girava em torno da Terra, né, enquanto que a Terra permanecia imóvel. Eles não sentiam a Terra se mover e viam que o Sol se movia, assim como a Lua também. Então, se alguém dissesse àqueles homens, naquela época, que ocorria exatamente o contrário, que era o Sol ficava ali e a Terra estava girando, eles responderiam para todos que isso seria impossível, né? Visto que teriam dito que eles viam o Sol mudar de lugar e não sentiam a Terra se mexer. Então, qualquer um que afirmasse o contrário seria tido como uma pessoa doente, com problemas, né? Como ocorreu em tempos posteriores às primeiras épocas, né? Naquela época, as pessoas, os povos viajavam, eram viagens curtas, e raramente ultrapassavam os limites de uma tribo ou de um vale, né? Não permitiu assim que as pessoas se dessem conta que a Terra era uma esfera. Não se davam conta disso. Então, como eles iam supor que a Terra pudesse ter a forma de uma bola? Nesse caso, os homens só poderiam se manter sobre o ponto mais elevado aonde eles vivessem, né? Alguma elevação, e suporiam habitada em toda a sua superfície a Terra, aonde alcançasse o seu olhar. Como eles poderiam imaginar que havia um hemisfério no outro lado, oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? O fato lhes pareceria impossível com o movimento de rotação, né, quando se vê ainda nos dias de hoje em que se conhece a lei da gravitação, pessoas relativamente esclarecidas não perceberam ainda este fenômeno. E não devemos nos admirar que os homens primitivos não tivessem sequer suspeitado da existência dessa lei de atração que permitia que a Terra rodasse, ficasse à noite, nós estaríamos numa posição inversa, ou seja, de ponta cabeça, podemos imaginar, e não íamos cair, né?
porque existe a gravidade que nos atrai tudo que está sobre a Terra para o centro da Terra, né? Então, para eles, portanto, a Terra era uma superfície plana, circular, como um grande disco. Eles imaginavam um grande disco, chato, plano, que se estendia a perder de vista na direção do horizonte. Daí a expressão que era uso, ir ao fim do mundo, os seus limites, a sua espessura, o seu interior, a sua face interior, o que ficava por baixo dessa terra, tudo era desconhecido. Tudo era desconhecido. O céu aparecia como se fosse uma abóboda, né? Uma forma côncava, e que era, segundo a crença vulgar, uma abóboda real, cujos bordos inferiores dessa abóboda, né, repousavam sobre a terra, né? Repousavam sobre a terra. Dessa maneira, então a ponta do céu encostava na terra, imaginavam eles. E delimitavam assim os seus confins, né? O fim da terra eram ali, seus confins. E uma vasta cúpula totalmente preenchida com ar, né? Sem noção alguma sobre o infinito do espaço sideral, incapazes mesmo de conceber esse espaço infinito. Os homens imaginavam essa abóbada constituída de uma matéria sólida, e daí davam o nome de firmamento. Eles olhavam para este céu que eles enxergavam e chamavam de firmamento, porque era algo rígido, né? O que sobreviveu então a essa crença, e que significava firme e resistente, que derivava do latim, né? Derivado da palavra firmus, e do grego erma, ermatos, firme, sustentáculo, suporte e ponto de apoio, né? Então era um ponto de apoio sobre a superfície da Terra. Aqui temos alguma observação, né, dos escritores, dizendo que a mitologia hindu ensinava que ao entardecer o astro do dia se despojava de sua luz e atravessava o céu. Ou seja, o sol apagava sua luz e atravessava o céu, por isso não se enxergava ele durante a noite, como uma face escura. Por isso nós não enxergávamos o sol passando para o outro lado, para recomeçar. Então eles imaginavam que ele ia de um lado para o outro, aceso, apagava e voltava para a origem. Essa era a mitologia hindu. Já na mitologia grega, representava a carruagem de Apolo puxada por 4 cavalos. Anaximandro de Mileto, um dos filósofos da época, sustentava, ao que refere Plutarco, que o Sol era um carro cheio de fogo, muito vivo, que teria escapado por uma abertura circular, que chamavam de Epicuro, segundo uns, e teria emitido a opinião de que o Sol se acendia pela manhã e se apagava à noite. Nas águas dos oceanos ele se apagava. Segundo outros, ele considerava esse astro como uma pedra pome, aquecida até a incandescência. Anaxágora via-o como um ferro esbraseado do tamanho do Peloponeso, uma coisa singular. Os antigos eram tão irresistivelmente levados a considerar como real a grandeza aparente desse astro que perseguiram o filósofo temerário
por haver atribuído um tal volume ao farol do dia, fazendo-se necessária toda a autoridade de Péricles, na Grécia, para salvá-lo de uma condenação à morte e comutar a sua pena para uma sentença de exílio. Isso foi escrito por Flammarion, naquele livro Estudos e Leituras sobre a Astronomia. Diante dessas ideias, emitidas no século V antes da era cristã, no apogeu da Grécia, a Grécia era considerado a maior cultura daquela época, antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Não podemos, então, nos admirar do que faziam os homens primitivos, o que eles pensavam sobre o sistema do mundo. Imagine 1000 possibilidades que para nós hoje são grotescas, As estrelas das quais não podiam imaginar a natureza, aqueles homens não podiam imaginar a natureza das estrelas. Eram simples pontos luminosos para eles, maiores ou menores, presos, ou seja, pendurados na abóbada aquela que circundava a superfície da Terra, que eles chamavam, que era como eles diziam o nome do firmamento, que eles chamavam de firmamento, como se fossem lâmpadas suspensas, dispostas em uma superfície única, e assim sendo, todas tinham a mesma distância da Terra, no conceito deles. E tais como as que representam no interior de certas cúpulas, pintadas de azul, para simbolizar o azul do céu, Em algumas cúpulas de igreja, existem essas pinturas, e é assim que eles entendiam que fosse também. Embora atualmente tenhamos outras concepções, conservou-se o uso das antigas expressões. Disse ainda, por exemplo, a abóbada estrelada. Isso também falamos sobre a calota do céu. Existem pessoas ainda que têm essas expressões, Pelo menos alguns anos atrás, assim se expressavam. Hoje, já no ano 2020, já não se usa essas expressões. As pessoas mais antigas ainda usam essas expressões. A formação das nuvens, que é feita pela evaporação das águas da própria Terra, era também desconhecida. Como é que se formavam as nuvens? Ninguém podia imaginar que a chuva que cai do céu tivesse a sua origem na própria Terra, Uma vez que ninguém via a chuva subindo, a água subindo para formar as nuvens. Daí a crença, na época, na existência de águas superiores e das águas inferiores, das fontes celestes e das fontes terrestres, dos reservatórios de águas colocados nas altas regiões, suposição esta que estava perfeitamente de acordo com a ideia de uma abóbada sólida e capaz de sustentá-los. As águas superiores escapavam pelas frestas desta abóbada e caíam sob a forma de chuva. E conforme fossem essas aberturas na abóbada, mais ou menos largas, a chuva era branda, torrencial ou mesmo diluviana. É incrível, Mas é o que permitia a eles imaginar na época. A ignorância completa acerca do conjunto do universo e das suas leis, que regem tudo no universo, bem como da natureza, da constituição e da finalidade dos astros, que, aliás, pareciam ser tão pequenos comparados com a Terra, necessariamente fez com que a Terra, fosse considerada como a coisa principal no universo. O único objetivo da criação seria a Terra. E os astros todos seriam acessórios, criados unicamente para os seus habitantes, como se fosse
para ficar mais bonito aos olhos daqueles que viviam na Terra. Este preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas da ciência, que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente, há 150 anos atrás, ainda acreditava que as estrelas são ornamentos no céu, para dar prazer aos olhos dos habitantes da Terra. Assim acreditavam no século XIX, 1860, 1880, início do século XX, nos anos 1900, também era essas crenças. Mas não tardou, porém, que se percebesse o movimento aparente das estrelas, que se movem na totalidade do Oriente para o Ocidente. Talvez muitos de nós não tenhamos essa compreensão de que ela se move do Oriente para o Ocidente, aparecendo ao anoitecer e se ocultando pela manhã, conservando as suas posições respectivas, chegando no mesmo lugar para se observar. Contudo, durante muito tempo, esta observação só teve como consequência confirmar a ideia de uma abóbada sólida, né? Arrastando as estrelas no seu movimento de rotação, como se as estrelas estivessem fixadas na abóbada, ela girava e as estrelas acompanhavam esse giro. Assim que eles imaginavam. Essas ideias primárias e ingênuas foram, durante longos períodos seculares, muitos séculos, o fundamento das crenças religiosas e serviram de base a toda a cosmogonia antiga, o estudo do cosmos, né, de antigamente. Mais tarde, percebeu-se pela direção do movimento das estrelas e seu retorno periódico, sempre na mesma ordem, que a abóbada celeste não podia ser simplesmente uma semisfera colocada na Terra, mas uma esfera inteira, oca, no centro da qual estaria a Terra, sempre plana, ou quando muito convexa, e habitada somente na face superior. Isso já era um progresso. Eles já imaginavam uma abóbada inteira, né? Não só meia abóbada. Porém, em cima do que estava colocada a Terra, né? Isso era uma pergunta. Seria inútil relatar todas as suposições ridículas que foram criadas pela imaginação daquela época. A começar pela dos indianos, que diziam que a Terra era sustentada por 4 elefantes brancos apoiados sobre as asas de um imenso abutre. Os mais prudentes confessavam que não sabiam nada a respeito, né? Os que pensavam um pouco mais e não entendiam, é preferível dizer que não sei como é. Entretanto, uma opinião geralmente difundida nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos, ou seja, nas profundezas da terra, ou debaixo dela, não se sabia ao certo a morada dos réprobos, chamada de inferno, isto é, os lugares inferiores. E nos lugares altos, muito além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. A palavra inferno se conservou até os nossos dias, na verdade até hoje mesmo, embora tenha perdido o seu significado etimológico, desde que a geologia retirou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da Terra, e que a astronomia demonstrou que não há alto nem baixo no espaço infinito, porque estamos em permanente rotação à Terra. O que é em cima, o que é embaixo, né? Sob o céu límpido da Caldeia, da Índia e do Egito, que era o berço das mais antigas civilizações, pôde-se observar o movimento dos astros
com tanta precisão quanto era permitido pela ausência de instrumentos especiais. E hoje temos os telescópios com grande potência, né? Os satélites, né? Satélites artificiais nossos, que temos colocado, girando permanentemente, filmando. Naquela época, observou-se, primeiramente, que certas estrelas apresentavam um movimento característico dela, independente das outras estrelas, o que não permitia supor que essas estrelas estivessem pregadas na abóbora. Se uma era diferente o movimento das outras, então essas estrelas especiais não estariam fixadas na abóbora celeste, né? Para distingui-la das estrelas ditas fixas, chamaram-se estas estrelas errantes ou planetas. Foram então calculados seus movimentos e os seus retornos periódicos ao mesmo lugar onde se era visto. Notou-se no movimento diurno dessa esfera estrelada a imobilidade de uma estrela chamada estrela polar, em torno da qual as demais estrelas descreviam em 24 horas círculos oblíquos e paralelos, maiores ou menores, de acordo com a distância em que se encontravam desta estrela central, dessa estrela polar. Esse foi o primeiro passo em direção à descoberta da inclinação do eixo da Terra. As viagens mais longas começaram a permitir observar os diferentes aspectos do céu segundo a latitude aonde se encontravam e segundo as estações do ano, né? Porque no verão, conforme a distância, eram diferentes as posições dos astros, do inverno, do outono, por assim falar, né? A constatação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude, ou seja, com a distância que nós nos deslocávamos, ajudou a compreender que a Terra tinha uma esfericidade. Foi assim que, pouco a pouco, chegou-se a uma ideia mais exata do sistema do mundo, que seria uma esfera, né? Nota do editor. A latitude terrestre é o arco de meridiano compreendido entre uma localidade e o equador terrestre, medido de 0 a 90 graus. Né? Para o norte ou 0,90 para o sul. Conforme o ponto esteja situado no hemisfério norte ou no hemisfério sul da Terra, respectivamente. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro encontra-se na latitude 22 graus e 33 minutos, sul, 22 graus e 33 minutos, sul. Já a cidade de Paris está situada na latitude 48 graus e 52 minutos, norte. Longitude terrestre é o arco do Equador compreendido entre o meridiano, que passa pelo Observatório Astronômico de Greenwich, que é lá um subúrbio da cidade de Londres, na Inglaterra, ali é um ponto de referência, e o meridiano, que passa por determinada localidade medido em graus de 0 a 180. 0 a 180 graus para leste ou para oeste. Né? Então, a latitude norte ou sul e a longitude leste-oeste, conforme o ponto seja situado no hemisfério oriental ou no hemisfério ocidental da Terra, respectivamente. Por exemplo, a longitude da cidade do Rio de Janeiro é 43 graus e 13 minutos oeste deste meridiano. E a longitude da cidade de Paris é 2 graus e 19 minutos a leste do meridiano
que passa, o meridiano de Greenwich, que passa lá em Londres, né? O meridiano é o círculo máximo que passa pelos polos e divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. E a leste e a oeste do meridiano, considerado respectivamente. A latitude e a longitude determinam com precisão a posição de qualquer ponto da superfície terrestre. Esse sistema de coordenadas pode ser utilizado para determinar a posição de um ponto na superfície qualquer do nosso mundo, do nosso planeta, da Terra, dando a latitude e a longitude, localizamos em que cidade está, e em que local precisamente está. Por volta do ano 600 a.C., Tales de Mileno, lá na Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra e a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Né? Por que é ocasionado o eclipse da Lua, o eclipse do Sol, né? Isto lá nos 600 anos antes de Cristo. Um século mais tarde, ou seja, 500 anos antes de Cristo, Pitágoras, de Samos, na ilha grega do Mar Egeu, descobriu o movimento diário da rotação da Terra em torno do próprio eixo, o movimento anual de translação em torno do Sol, e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Pitágoras era um filósofo e matemático grego, né? Que viveu de 570 até 496 a.C. e que não é muito conhecido a sua existência. Teria nascido em Samos e fundado a seita dos pitagóricos, partidário da metempsicose. Tinha uma moral elevada e obrigava os seus discípulos a uma vida austera. A escola pitagórica deve-se à descoberta matemática, geométrica e astronômica atribuída a Pitágoras, nessa escola que ele fundou. Em 160 a.C., ou seja, já 340 anos depois de Pitágoras, Hiparco, maior astrônomo da antiguidade, nasceu em Niceia, né? Descobriu a precisão dos equinócios e retificou a duração do ano adotado antes dele. Então, Hiparco inventou o astrolábio, que calculava e predizia os eclipses. Observa as manchas do Sol e determina o ano trópico e a duração das revoluções da Lua. Essas descobertas, por mais preciosas que fossem para o progresso da ciência, levaram cerca de 2000 anos para se popularizarem. Olha, 160 a.C. Quer dizer, só em 1900 é que isso ficou popularizado. A época, dispondo apenas de raros manuscritos para se propagarem as novas ideias, permanecia como patrimônio de alguns filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados, e normalmente era escondido esses ensinamentos. As massas, que ninguém pensava em esclarecer, não tiravam proveito dessas ideias, dessas descobertas, continuando a alimentar-se das velhas crenças. Por volta do ano 140 depois de Cristo, ou seja, 280 anos depois de Hiparco, Ptolomeu, astrônomo grego, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando as suas ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas naquela época, 140 já depois de Cristo,
descobertas astronômicas que aconteceram, ele criou um sistema que poderia chamar-se de misto, que traz o seu nome e que por quase 15 séculos foi o único adotado para o mundo civilizado. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera no centro do universo. E se comporia por 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. E seria a primeira região dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreenderia 11 céus, ou esferas concêntricas, girando esses céus em torno da Terra. E quais seriam esses 11 céus? O céu da Lua, o céu de Mercúrio, o céu de Vênus, o céu do Sol, o céu de Marte, de Júpiter e o de Saturno. E o das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, finalmente, do primeiro móvel, que daria o movimento a todos os céus inferiores, obrigando-os a fazer uma revolução em 24 horas. Além dos 11 céus que estavam, o empíreo, a morada dos bens-aventurados, denominada tirada do grego pir ou pur, que significava fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como o fogo. Durante muito tempo prevaleceu a crença em vários céus superpostos, que entretanto variavam em número. O 7º céu era geralmente visto como o mais elevado, daí a expressão ser arrebatado ao 7º céu. Paulo, por exemplo, disse que fora elevado ao 3º dia. Segundo Ptolomeu, além do movimento comum, os astros tinham movimentos próprios, maiores ou menores, segundo a distância em que se achavam do centro. As estrelas fixas fariam uma revolução em um período de 25.816 anos. Avaliação esta que denotava conhecimento já da precisão dos equinócios, que efetivamente se realizava em cada 25.868 anos. No princípio do século XVI, nos anos de 1510, por aí, Copérnico, um célebre astrônomo nascido em Thorn, na Prússia, em 1472 e falecido em 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras e tornou público um sistema confirmado que a cada dia, por novas observações, foi acolhido favoravelmente e não tardou a suplantar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e os astros descrevem órbitas circulares ao seu redor, sendo a Lua um satélite da Terra. Então, Ptolomeu imaginava a Terra o centro do universo. Erradamente, né? Já Copérnico, posteriormente, já chegou à conclusão que o Sol era algo que girava em torno dele os planetas, inclusive a Terra, as estrelas. Como o conhecimento deles ainda era limitado, imaginava que o centro do universo fosse o Sol, que hoje nós sabemos que não o é, nem existe esse centro do universo. Um século depois dele, já em 1609, Galileu, pobre Galileu, nascido em Florença, inventa o telescópio. O telescópio que foi um grande salto em conhecimento. Um ano depois, em 1610, ele descobre 4 satélites de Júpiter e calcula nas suas revoluções. Verifica que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol,
que são esferas semelhantes à Terra. Observa suas fases e determina a duração da sua rotação sobre o seu próprio eixo, sancionando definitivamente, através de provas materiais, o sistema concebido anteriormente por Copérnico. E desmorona-se então o sistema dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra, e sem dúvida igualmente habitados. Apesar, aqui uma nota da redação, de que os espíritos já têm nos revelado que os mundos são habitados, a ciência ainda não conseguiu descobrir vestígios de vida nos planetas do sistema solar, embora os cientistas reconheçam que, estatisticamente, devam existir muitos mundos habitados no universo. Mas como eles não identificam sobre a forma física, material, que eles conhecem no nosso planeta, o ser vivente, eles desconhecem a existência de outros espíritos, né? Então, são planetas igualmente habitados. O Sol seria uma estrela, centro de um turbilhão de planetas, e que a ele, Sol, estão sujeitos, e as estrelas como inumeráveis sóis, prováveis centro de sistemas planetários. Começa a expandir o nosso conhecimento do universo. Aquilo que era pequenininho, só a Terra, como a abóbora, hoje já cada estrela pode ser um centro e circunda em torno dela todo um universo de satélites, de vida, né? As estrelas não estão mais confinadas em uma zona da esfera celeste, mas irregularmente disseminadas pelo espaço sem fim, e as distâncias incomensuráveis uma das outras, mesmo as que parecem, quando nos olhamos, que estão quase se tocando, né? As aparentemente menores são as que estão mais afastadas de nós, e não são as menores. As maiores, aquelas que estão mais próximas, ainda que sendo anos-luz de distância da Terra, são mais próximas. Os grupos de estrelas aos quais se deu o nome de constelações são apenas conjuntos aparentes, formados por uma ilusão de ótica, em função da distância em que se encontram da Terra. Então nós temos uma impressão, que é a constelação Carneiro, a constelação Cruzeiro do Sul, e por aí vai, né? Todas as constelações. As suas formas não passam assim de efeitos de perspectiva, como acontece com um grupo de luzes espalhado em uma grande área, ou como árvores em uma floresta. Depende de onde está um observador, fixo ou distante, e colocado mais perto, mais longe, em qual é a posição, ele vai enxergar formações diferentes, né? Na verdade, esses agrupamentos não existem. Se pudéssemos nos deslocar na direção de uma dessas constelações, à medida que fôssemos nos aproximando, a sua forma iria desaparecendo e novos agrupamentos iriam se formando aos nossos olhos. Desde que esses agrupamentos de estrela só existem na aparência, o significado que uma crença vulgar, supersticiosa lhes atribui é ilusória. E a sua influência só pode existir na nossa imaginação. Para que as constelações pudessem ser distinguidas, receberam nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, né? Aquário, Orião, Hércules, Grande Ursa, Carro de Davi, Pequena Ursa, e por aí vai, né? Várias e várias e várias. E foram representadas por figuras que lembram esses nomes, na sua maioria fantasiosas, não tendo em todos os casos nenhuma relação com a figura aparente do agrupamento de estrelas assim denominadas. Portanto, seria inútil procurar essas formas no céu. A crença na influência das constelações, principalmente nas que constituem os 12 signos do zodíaco, origina-se da ideia ligada aos nomes que elas têm. Se a constelação que se chama Leão fosse dada o nome de asno,
ou de ovelha, certamente lhe teriam atribuído uma outra influência. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias desapareceram para sempre. A astronomia só podia avançar e jamais recuar. E a história conta as lutas que esses homens geniais tiveram de sustentar contra o preconceito, principalmente contra o sectarismo interessado em manter erros sobre os quais se estabeleceram as crenças, que pareciam apoiadas sobre uma base inabalável. Foi suficiente a invenção de um instrumento óptico para derrubar uma construção de muitos milhares de anos. Pois nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à tipografia, o público, iniciado nas novas ideias, começou a não mais se deixar embalar pelas ilusões que tomavam a parte nessa luta de conceitos. Não era mais contra alguns indivíduos que se precisava combater, né? E como sabemos, Galileu, até preso e condenado à morte, foi por dizer que a Terra era redonda. Não era mais contra alguns indivíduos, tinha que se combater, mas contra a opinião geral que tomava a defesa da verdade, esclarecida pelos aparelhos da época, já telescópios e tal. Como é grande o universo perto das mesquinhas dimensões que os nossos pais lhe atribuíram, né? Como é sublime a obra de Deus, quando a vemos cumprir-se segundo as eternas leis da natureza. Mas também quanto tempo, quantos esforços e devotamento foram necessários aos gênios para descerrar os olhos e arrancar, afinal, a venda da ignorância. Desde então, estava aberto o caminho onde ilustres e numerosos sábios iam entrar para completar a obra iniciada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que levam o seu nome e com a ajuda das quais ele verifica que os planetas não descrevem órbitas circulares, mas sim órbitas elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. As elipses temos 2 focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia não é mais um sistema criado sobre conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas dos cálculos e da geometria. Deste modo, se acha assentada uma das pedras fundamental da Gênese. Então, aí nós encontramos a grande diferença de conceito que foi variando até os anos do século XIX. Hoje, com muito mais conhecimento, porque quando foi escrito a Gênesis, nós não tínhamos ainda colocado pessoas na Lua, né? Colocando os pés na Lua, lá em 1969, se não me engano. Não tínhamos colocado ainda sondas em Marte, que nos traz a formação, a água foi encontrada em Marte, e assim por diante, e todas essas viagens espaciais que hoje podem ser feitas, como esta última, que depois de 10 anos foi feita nos Estados Unidos, e anteontem, no domingo, dia 1º, chegou até no México, né, uma nave de uma empresa particular que saiu com uma cápsula para girar em torno da Terra, para mostrar a capacidade de viagens já com foguetes e cápsulas no espaço, como turismo, que é o que mais dia, mais século, menos século, estaremos vulgarmente viajando no espaço. E assim, coisas inimagináveis há 50, há 100, há 150 anos. Imaginem antes de Cristo, né? Na época desses grandes filósofos que
tinha que imaginar como era a Terra. E nós vamos aperfeiçoando o nosso conhecimento e vamos criando e entendendo cada vez mais a formação, a utilidade, a serventia, né, de cada órgão do universo, dessa maravilha que Deus criou, com equilíbrio perfeito, com mutações permanentes de cada um dos seus elementos, de cada estrela, de cada sol, que o Sol é uma estrela de maior grandeza, de cada planeta, dos planetas habitados, as mudanças dos seres, uma evolução permanente. A Gênesis não deixa de estudar o início, a criação, mas dar continuidade, junto com a ciência, permanentemente ao conhecimento. Aliás, o que alia o Espiritismo e também com a ciência, permanentes mutações do nosso conhecimento. Agradecemos a atenção, a boa vontade de todos. Fizemos mais uma noite de estudos. Desejo a todos uma boa semana, que Deus ampare cada um de nós nesses tempos tão difíceis que estamos passando. Que a paz e o amor do Senhor envolva cada um de nós nesse instante e possamos ter a consciência de que estamos passando por um momento de muita reflexão, de muita limpeza, de muita transformação, e que assim seja, Pai.